1968 foi um ano que não acabou. Por quê? Porque muitas ideias eclodiram ali dentro, né? Ele foi um ano de um ato geral contestatório e que ele não foi apenas um ano de contestação de um determinado segmento da sociedade. Foram vários segmentos. O ano de 1968 foi efervescente, política e socialmente. O mundo presenciou um abalo quase sísmico. Os eventos desse abalo mais visíveis e significativos aos olhos do mundo foram o Maio Francês, onde aconteceu uma greve geral histórica. Abalos também aconteceram na Primavera de Praga. Estes emergiram no horizonte como esperança da possibilidade de um socialismo autêntico que até então não parecia ter acontecido. Fora os eventos que mais repercutiram, o mundo todo passou por manifestações que assumiram características específicas em cada país. Para além da diversidade de suas formas nacionais, existiu unidade em seu conteúdo. Mas o Maio de 68 ele não aconteceu fortuitamente, ele tinha uma ideia pregressa, né? A questão da contestação com relação aos regimes e a forma de se viver como um todo, tanto política quanto socialmente, já havia começado lá com os beatniks. As opções de lazer, as opções de manifestação, as opções de convivência já eram contestadas já no final da década de 50, tentando retirar a prensa do poder da fala única, do homem unidimensionalizado do mundo de uma maneira geral. Então isso foi pipocando em várias partes do mundo. Em 1968, cresciam os debates no meio universitário francês com ocupações, atos públicos, discursos de ordem, assembleias e protestos de rua, que levavam ao enfrentamento aberto com as forças policiais. Mas também houve um enfrentamento com toda a forma ou estrutura de poder, principalmente familiar, com embates de gerações, questões ligadas a gênero e sexualidade. E as famílias elas se sentiam representadas em tese pelo Estado, pelo poder de coerção, pelo poder de repressão, até se for o caso. Figuras de poder como ministros, presidentes, monarcas, representantes foram questionados por essa geração que queria conhecer o fundamento da ordem vigente e queria saber o porquê de não poder se opor a ela ou até não poder mudá-la. O crescimento dos protestos se deu em parte, segundo analistas históricos, pela falta de lideranças que fossem realmente representativas e de meios institucionais ou de representação política efetiva. A Guerra do Vietnã era uma coisa traumática. O Ho Chi Minh era uma liderança, dizem alguns historiadores, alguns analistas políticos, que era um estrategista militar espetacular e ele queria vencer, ele não queria ser vencido em seu país. Ele tinha feito uma opção pelo comunismo, apoiado pelos chineses, mas quando os americanos baixaram lá dentro e tentaram consertar as coisas e ajudar o Vietnã do Sul, eles foram vistos como invasores. Ho Chi Minh, o líder da resistência do Vietnã, expressou o sentimento de oposição ao que ele entendeu como uma invasão dos norte-americanos, num resumo: pela independência da pátria, para cumprir nosso dever com relação ao nosso povo, em luta contra o imperialismo, combateremos até a vitória final, quaisquer que possam vir a ser os sacrifícios e as privações. O rock ele representava, na época, uma forma de expressão, não apenas ele, filmes, poemas, literatura de uma maneira geral, a música de uma maneira geral, representavam, através das suas falas, dos seus posicionamentos, do seu engajamento, representava essa oposição, essa manifestação da vontade de mudar as coisas. Começaram a aparecer vários outros tipos tanto na literatura quanto na música, vários outros tipos de pensamentos que vieram, alguns deles inclusive importados da Índia. A filosofia oriental era considerada muito mais humanizante, né? A maneira de ver a vida, a questão existencial, até a questão da poética, né? A maneira de como você olha a vida. Isso também apareceu, isso também transpareceu em todos os movimentos sociais ali, né? O Festival de Woodstock, por exemplo, ele foi quase um deságue disso aí, né? A vontade de mudar o mundo vinha estampada em cartazes com slogans que se tornaram marca da época. No Brasil, o terceiro Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, Caetano Veloso, acompanhado pelos Mutantes, defendeu "É proibido proibir", fazendo coro com as palavras de ordem dos movimentos em efervescência do momento. O Maio de 68 ele não chegou propriamente ao Brasil, não. Eu vou dizer por quê. Ele chegou? Sim, chegou. Mas ele chegou porque ele foi o Maio de 68? Não. Ele chegou porque aqui tinha uma panela de pressão. As pessoas estavam realmente querendo se manifestar e tal, e o Brasil estava sob uma ditadura em que alguns que haviam colaborado com ela em 64 perceberam a mancada que tinham dado.
queriam mudar o rumo dos acontecimentos, mas a direita de quem havia feito o golpe de 64 estava prevalecendo. E isso aí, o ponto máximo disso aí foi o AI-5. Né? Então nós tínhamos um problema de reivindicação, de paz social, de percepção de perigo e de convivência em nossa sociedade que extrapolava a questão de 1968. Tá? Mas 1968, até eu acho que como sei lá, meio que do inconsciente coletivo, chegou aqui porque nós também, o AI-5 ele só saiu porque houve uma provocação às forças de direita. Né? O AI-5 ele apareceu como uma pá de cal. Não, vocês vão reivindicar, mas não vai ser aqui não. O ano de 1968 ostentou 2 mortes de grande impacto. Martin Luther King ele era um pastor batista e que ele era um camarada de uma fala assim que ele conquistava as pessoas, ele tinha um carisma muito grande. Né? E ele era uma pessoa essencialmente boa, ele transparecia isso enquanto falava. Né? Então, independente da religião, você iria ouvi-lo. Ele era o representante contra a segregação racial nos Estados Unidos. E ele estava conquistando algumas coisas, ele estava conquistando espaços. Né? E ele foi morto. Né? E esse cara teve muito significado a morte dele, porque foi a morte da redenção de todo um povo que queria um lugar na sociedade americana. Né? E isso aí acaba sendo representativo para o resto do mundo. Então, houve uma consternação. Né? A morte dele, vamos dizer assim, foi quase que uma pedra de sepultamento, vamos dizer assim, não, vocês não vão se libertar. Como foi o AI-5 aqui, não, vocês não vão se libertar, nós vamos coagir vocês. O Robert Kennedy, naquela época, estava tendo lugar aquela expansão de Israel, né, em cima da Palestina, Cisjordânia e tal, a Guerra de 6 Dias que foi se estendendo por ali, e apareceu um cara ali que era palestino e que, num determinado momento, num congresso anterior, o Robert Kennedy havia se manifestado a favor de Israel e falando da proteção de Israel contra os árabes, sendo que o Israel estava sendo visto como agressor naquele momento. O Robert Kennedy apoiar ou dizer que vai apoiar isso aí era um estopim de uma bomba, com certeza. Ele foi morto em cima disso aí. O que aconteceu em maio de 1968 repercutiu anos depois e hoje se percebe que foi efetivo enquanto movimento social, mas não como movimento político. Na atualidade, quando a proposta de governança de reformas profundas em leis trabalhistas e de aposentadorias, trabalhadores, estudantes e minorias voltam às ruas para protestar. Estaremos tão distantes das reivindicações de maio de 1968? O próximo programa nós vamos ter um olhar mais de costumes, mais social. Nós vamos falar da contracultura propriamente dita. Nós vamos falar da música, nós vamos falar da roupa, nós vamos falar da liberação da mulher, das minorias, tudo que aconteceu naquela época e que redundou no mundo de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, você compartilha, você dá o seu like, você assiste este e todos os outros vídeos do Vai Ali, nos segue nas redes sociais. Até o próximo Tá na Rede.